Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos começarmos o dia avaliando o que Deus nos revela através da sua palavra. Nós teremos contato com a palavra por meio desse guia extraordinário de estudo que é a lição da Escola Sabatina. Vamos hoje ao tema Não se envergonhe de chamá-lo de irmãos. Quero dizer para você que naquele tempo a audiência primária de Paulo estava sofrendo terrível perseguição e por conta disso estavam sendo humilhados e envergonhados. Deixa eu ler para você o que o próprio Paulo nos disse no capítulo 10, versículo 33 de Hebreus. Escute bem. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. A palavra opróbrio, você já sabe o que significa? Vergonha, humilhação. Esse povo estava sofrendo essas coisas, estava a ponto de desistirem por conta de tamanhas dificuldades e tribulações. Então Paulo escreve, demonstrando a eles que é possível permanecer inabalável diante das dificuldades, porque quem fez a promessa é fiel. Então ele passa no capítulo 11 a demonstrar aqui exemplos de pessoas que passaram por perseguições, padeceram sofrimentos e mesmo assim permaneceram fiéis e firmes. O primeiro exemplo que ele nos dá aqui, quer dizer, ele deu alguns exemplos, mas ele passa a falar de Moisés, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim, escute bem. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que coisa extraordinária, né? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso quer dizer, neto do grande rei da maior nação e mais poderosa nação daqueles tempos. Ele tinha todo o conforto do palácio, tinha inclusive a admiração dos seus súditos e, no entanto, trocou todas aquelas coisas pelas agruras, pelos sofrimentos e as dificuldades do deserto, porque contemplou, diz a Bíblia, o galardão, ou considerou o opróbrio de Cristo como maiores riquezas. Olha que interessante, né? A palavra opróbrio, estou repetindo, significa vergonha, ou seja, a ignominia, a vergonha pela qual o Filho de Deus passou nessa terra. Fez com que Moisés permanecesse firme, mesmo perdendo tanta coisa como ele perdeu, ao trocar as riquezas e as honras do palácio pelo sofrimento e a escassez do deserto junto com o povo de Deus. Ah, queridos amigos, nós somos tentados todos os dias a negar o nome de Cristo e a se envergonhar diante das dificuldades e das provações que nós passamos por ser fiéis a Ele. Mas o Senhor Deus nos orienta, não desanime. E Jesus vai dizer aquelas palavras, fortes palavras de Mateus capítulo 10, versículo 32, que diz assim, escute bem. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. São palavras de advertência, não são? Mas Jesus tinha razão em dizer isso, porque ele próprio teve que sofrer as terríveis tribulações para salvar a humanidade. O Senhor Jesus trocou o palácio e as honras do palácio celestial, a adoração dos anjos, todo aquele conforto para vir a esse mundo, para sofrer com o povo de Deus, assim como Moisés, sofrer com o povo de Deus a fim de resgatar esse povo, a fim de salvar esse povo. Negar a Cristo é negar exatamente toda essa ordem de coisas do que ele foi capaz de fazer para nos ver seguros no seu reino. Por isso ele diz, se vocês me negarem, eu também os negarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Os problemas existem, amigos, mas nós precisamos permanecer firmes, porque o galardão é garantido a cada um de nós. Paulo vai lembrar esse mesmo conceito para Timóteo, no capítulo 1 de 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não te vergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Tá vendo aí? O apóstolo Paulo tinha razão, né? Timóteo, permaneça firme. Timóteo, não se envergonhe. Por mais que você passe por problemas, dificuldades, não se envergonhe, Timóteo. Porque o que Jesus recebeu, depois de ter sido provado, depois de ter sido morto, depois de ter sido ressuscitado, haveremos de receber também, porque ele nos diz: aquele que for fiel, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Ah, queridos amigos, nós podemos manter firme a nossa confiança, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Foi isso que Paulo disse lá em Hebreus capítulo 10, 23, que eu gostaria de ler com você. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos amigos, queridos irmãos, é isso. Deus espera que você sejamos firmes. O próprio Jesus, veja como que Jesus ele foi tão compassivo, a ponto de vir e tomar o nosso lugar. O título da lição: Não se envergonhe de chamá-los de irmãos. Né? O título, esse título foi tirado aqui do capítulo 2, versículo 11 de Hebreus. Escute. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Se ele não se envergonha de nós, se ele foi capaz de fazer tudo isso para nos ver livres e salvos no teu reino, por que haveríamos de nos envergonhar dele, não é verdade? Agora, como que nós nos envergonhamos de Jesus? Quando nós não confessamos o seu nome. Quando nós não andamos segundo aquilo que ele nos ensina. Quando a gente prefere fazer o que o mundo nos orienta a fazer em detrimento do que Jesus nos ensinou. Porque a gente fica com medo de ser taxado como esquisitos, de ser marginalizados por causa da nossa fé. E aí acabamos fazendo pequenas concessões, abrindo a guarda. Nós talvez achamos tão grave o fato de pensar como eles pensam, de fazer o que eles fazem, negando assim o bom testemunho que Jesus nos legou pelo que ele fez por nós através do seu ministério, pela sua morte, pela sua ressurreição. O Senhor Jesus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu sei que não é fácil viver nesse mundo. Eu estive aí, passei por tudo isso, enfrentei as dificuldades, os problemas que vocês têm. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer perseguição, eu sei o que é receber mentiras contra o seu caráter, porque mentiram contra o meu. Eu sei o que é sentir só, porque quando eu estava no momento mais crucial da minha vida, todos me abandonaram. Inclusive eu disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu senti até a ausência de Deus na minha vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus se identifica com você diante das dificuldades e das suas tribulações. Não se envergonhe dele, porque no final das contas, ele vai reconhecer você como filho, vai fazer com que você entre no seu reino. Aliás, a Bíblia até diz que você vai até mesmo sentar-se com ele no seu trono. Que privilégio! Quem é que senta em trono? A não ser rei, rainha, príncipe e princesa. Rei e rainhas não seremos, mas seremos príncipes e princesas no reino eterno. Não se envergonhe dele, por mais que você esteja passando por dificuldade. Confesse-o diante dos homens e o Senhor Deus haverá de confessar você diante dos anjos e diante de todo o universo também. Permaneça firme. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, nos abençoe, por favor, a permanecer firmes, ainda que as dificuldades se avolumam, ainda que seja difícil suportar a tribulação. Permaneça conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você.
Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente.